dia, sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Olá, bom dia, boa terça-feira, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional, o nosso tempo diário de busca por mais de Deus, de aprendizado, de ouvir a voz do Senhor. Que bom que você chegou até esse canal. Se você ainda não é inscrito nele, te inscreve, curte ele, comenta, compartilha, envia ele para mais amigos e vamos assim levar a palavra de Deus para mais lugares. E hoje, quando eu estava ontem, na verdade, pedindo direção ao Senhor sobre o que falar, Ele começou a ministrar no meu coração sobre os tempos difíceis que nós temos vivido nos últimos dias, as situações que talvez a gente nunca achou que iria viver, né? A gente fica pensando, parece mentira. Eu não sei tu, mas de uns 4 anos para cá, eu acho que isso deve ter iniciado antes da pandemia. A sensação que a gente tem é que a gente saiu daquele estágio de vida normal, né, que nós tínhamos. Existia aquele estágio, nós estamos tendo uma vida normal. A sensação que eu tenho é de que de uns 4 anos para cá, a nossa vida já não é mais uma vida normal, né? Vivemos dias difíceis com um tempo de descanso, depois logo volta tempos difíceis. A pandemia aí veio para mostrar mundialmente, né, que independentemente de cor, raça, classe social, da onde você esteja, né, nós somos totalmente dependentes de Deus e não do nosso dinheiro, não da força do braço. E agora, nos últimos dias também, estamos vivendo dias de terror praticamente. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, eu vi uma reportagem de uma pessoa que está no resgate. Ela disse, já não estou conseguindo mais ir, porque o cheiro de pessoa morta há muito tempo dentro da água está muito forte. O cheiro ali de podre, vamos dizer assim, está muito forte. Então, gente, tu pensa tu viver essa cena e já está sendo considerada aí a maior tragédia do Rio Grande do Sul, quiçá do Brasil já, né? Isso que está acontecendo talvez será considerado o maior cemitério a céu aberto quando essas águas baixarem. Uma triste realidade que tem nos alcançado e que parece que ainda não caiu a ficha para nós que moramos aqui no Rio Grande do Sul, que não estamos lá no lugar mesmo. Fica difícil de compreender no todo. Imagina para quem está longe aí. Eu sei que tem muita gente aí de Brasília, Bahia, Recife, Pernambuco aí assistindo o devocional, né? Assistem, sempre comentam aqui. Então imagina para quem está mais longe, né? Talvez fique uma dimensão mais difícil. Mas para quem sai e vem até aqui, nos lugares mais afetados, né? Tem dito isso. Parece um cenário de guerra. Dias que a gente pode falar de dias inacreditáveis. Olha só, o que diz lá em 1 João, a gente vai hoje passar por 3 lugares na Bíblia para a gente poder entender o que o Senhor quer falar com a gente. Lá em 1 João 5,19. Fica lá antes de Apocalipse, tá, gente? 1 João. Deixa eu abrir com vocês aqui, peraí. 1 João, aqui, 5,19, diz assim, ó. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno, né? O mundo inteiro tem se escondido, sendo escravizado pelo pecado. Existe um mundo escravo do pecado. E aqui em 1 João nós lemos que o mundo jaz do maligno, né? O maligno tem tomado conta. As pessoas têm cada vez mais se aprofundado no pecado, nos próprios desejos, nos desejos da própria carne, nas suas próprias vontades. E olha só, Jesus estava falando com os discípulos e eles perguntaram para ele, como serão os sinais do final dos tempos? Como serão os sinais do final dos tempos? Mas eu quero que tu abra comigo lá em Mateus. Abre comigo em Mateus, deixa eu achar aqui. Mateus 24. Mateus 24, eu quero que tu preste muito atenção no que está dizendo aqui, mas muito atenção mesmo. Mateus 24, 16. Então, os que estiverem na região das Judeias, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar suas coisas. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com crianças naqueles dias. Orem a Deus para que vocês não tenham que fugir no
inverno, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá coisa igual. Porém, presta bem atenção, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, este tempo foi diminuído. Aqui o Senhor dá alguns sinais dos finais dos tempos. Esse texto aqui em Mateus 24, ali no 3, começa dizendo que Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então, um dos discípulos chegaram perto dele e perguntou no particular: conte para nós, como é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar que está chegando o tempo em que o Senhor irá voltar? Mostre para nós os sinais. E aqui o Senhor começa a dizer: aquele que estiver em cima da sua casa, que não corra para buscar nada. Piedade das mulheres com bebezinho, mulheres grávidas, porque será um tempo de muito sofrimento. Algumas versões dizem que mães irão derramar lágrimas nesses dias de muito sofrimento. Aqui está dizendo como título desse texto, sofrimentos e perseguição. E olha o que ele diz aqui, no 24:6, não tenha medo quando ouvirem os barulhos de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, o país atacará outro, e em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como das primeiras dores do parto. Depois serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos vai se esfriar. Mas aquele que ficar firme até o fim será salvo, e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Meu Deus, será que eu preciso falar mais alguma coisa? Guerras entre países, entre terras e nações, o amor de muitos se esfriando. O que nós temos mais visto aí também, né? Além de países atacando países, uma guerra mesmo. Pais matando os filhos, filhos pais, não se tem mais amor, não se tem mais compaixão por ninguém. Tremores de terra, gritos, gemidos de dores, são os sinais do final dos tempos. E é impossível achar que a gente não está vivendo isso. É impossível fingir que está tudo bem. Gente, uma pessoa em sã consciência não consegue olhar para esse cenário todo e achar que está tudo bem. Não tem como olhar para tudo isso e achar alguma justificativa. Sim, nós estamos caminhando para os últimos dias. Mas eu quero te dizer, fique tranquilo. O Senhor não está sendo pego de surpresa. O Senhor não está sendo pego de surpresa. E Deus não está deixando tudo isso acontecer, querido, para te colocar medo, aflição, angústia. Não. Por que isso já estava escrito lá na Bíblia? Sempre diz, né? A gente sempre diz que a Bíblia ela é muito atual. Ela é muito atual. Ela foi escrita pelo homem mais sábio, perfeito que existia, inspirada por Deus. A Bíblia foi inspirada por Deus. O Senhor não está deixando tudo isso acontecer, querido, porque Ele é mau, porque simplesmente Ele não está te dizendo isso aqui para te botar medo, terror, não. Ele está falando isso, confirmando na sua palavra tudo que tem acontecido, porque Ele quer nos alertar. Ele quer nos alertar para que nós estejamos prontos para quando o dia chegar. Para quando o dia chegar, sabe, eu quero te dizer, aqui neste mundo que nós estamos vivendo tudo isso, nós somos passageiros. Nós somos passageiros, não é para sempre. Aqui é passagem, para alguns uma passagem mais longa, outro mais curta. Alguns terminam essa passagem de forma dolorosa, outros nem tantos. Mas para todos é passageiro. Para todos. Então eu quero te dizer o que você tem buscado hoje, o que você tem vivido hoje para viver na eternidade, porque existe uma eternidade.
E da mesma forma que tudo que eu li aqui você pode fingir que não acredita, você também pode fingir que não acredita na eternidade. E viva a sua vida da sua maneira. Mas sim, eu prefiro que tu acredite no que está escrito aqui na Bíblia. São os sinais do parto, são as dores do parto que nós estamos vivendo. São os sinais do final do tempo. E existe sim uma eternidade. Ou no céu, ou no inferno. Não tem como negar. Não tem como tapar os nossos olhos e ouvidos para tudo que está acontecendo e achar que simplesmente é normal porque está acontecendo longe de mim. Ainda está longe de mim. Nós não sabemos quais serão as próximas dores que o mundo irá passar. E se nós não estivermos prontos para viver esses dias, com a nossa mente conectada em Cristo para que a gente não morra. E quando eu falo não morra, não é não morrer esse corpo, é não morrer a nossa mente. Porque eu sempre digo que é por aqui que Satanás quer nos matar, nos aprisionar, nos colocar para uma cadeia da depressão, da opressão, da síndrome do pânico. Se nós não estivermos preparados para viver a eternidade com Cristo, pode ter certeza que será muito mais dolorido para nós vivermos esses últimos dias. Olha só o que diz lá em Filipenses 1, abre comigo. Filipenses 1, nós vamos ler do 21 ao 24, diz assim: pois para mim, olha só o que o apóstolo Paulo está falando, tá? Aqui em Filipenses. Pois para mim viver com Cristo, para mim viver é com Cristo. Porém morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então, não sei qual devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor, porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. Aquele que entende que o seu lugar não é aqui, que o seu lugar é da eternidade, vai entender aqui como o apóstolo Paulo falou. Aquele que morre com Cristo é lucro. Aquele que tem uma vida aqui com Cristo, quando morrer, quando partir para a eternidade, será lucro. Mas, por amor a você, é que nós preferimos estar aqui anunciando o Evangelho, para que tu encontre esse Cristo, esse amor, para que vai te levar até a eternidade com Ele. Com Ele. Não tenha medo. Eu estava conversando com uma pessoa um dia desse e eu falei para ela, a sensação que eu tenho é que agora nós vamos sim viver na prática o Evangelho. Nós estávamos sim vivendo na teoria, era o tempo de estudar, nós estávamos estudando, fazendo os trabalhos como se fosse na escola, mas agora é a hora da prova. Vai vir a hora da prova. Se prepare para passar pela prova. Esteja preparado, buscando cada vez mais Deus, buscando intimidade com o Senhor, buscando conhecê-lo, buscando cuidar da sua mente e do seu espírito. E entendendo que quando o Senhor quer, querido, quando o Senhor quer fazer algo, não tem nada que impeça Ele de agir. E para você que está passando já por esses dias muito difíceis, se fortaleça em Deus. O maior propósito de Satanás é te desanimar, trabalhar na sua mente, te dar medo, falta de vontade de viver, larga tudo de mão e deixar de estar preparado para viver isso que é lucro para Paulo. Morrer, estar na eternidade com o nosso Pai, para sempre, num lugar onde não haverá choro, nem pranto, nem dor, nem fome. Como nós começamos lendo aqui, o mundo jaz o maligno. O mundo tem vivido a escravidão do pecado. Se liberte no dia de hoje. Peça perdão para o Senhor. Conserte os teus caminhos enquanto há tempo, porque o dia que o Senhor voltar será como um piscar de olhos, diz. Muito rápido. O tempo é hoje, porque até mesmo amanhã nós não sabemos o que vai acontecer. O amanhã somente a Deus pertence. Ele é o dono do tempo. Ele é o dono do tempo. Não culpe o Senhor pelas consequências de tudo que tem acontecido no mundo. No mundo. Toda a maldade, todas as coisas ruins, que misericórdia, sabe? As pessoas têm vivido. É consequência da maldade espalhada pelo mundo, da iniquidade do mundo. Volte enquanto ainda é tempo.
E se for para morrer, que seja para morrer com Cristo, que é lucro. Que é lucro. Amém, querido? Que Deus te abençoe com essa palavra. Uma palavra que não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está falando. É a Bíblia que está falando. O Senhor, numa conversa, começa a explicar como seriam os sinais. Aqui disse, ainda não é o fim, mas já tem os sinais. Já existem os sinais. Ainda, quando ele fala não é o fim, ele está dizendo assim, ó, ainda há tempo. Ainda há tempo. E o tempo é hoje. Orem por essas famílias que têm passado dias tão difíceis, porque disse aqui, ó, vocês prestaram atenção de que maneira que acabou ali o texto em Mateus 24? Por causa dos salvos, daqueles que amam e que clamam, é que esses dias de sofrimentos serão encurtados, diminuídos. Então não para de orar por esse povo. Não para de orar, de pedir para que o Senhor alcance cada vez a sua graça e a sua misericórdia. Console o coração daquele que está em luto, restaure a vida daquele que perdeu tudo. E isso eu estou falando aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas vendo algumas notícias, quantas coisas têm acontecido pelo mundo que está aqui. Do que a gente falou agora. Está aqui. Então não venha me dizer, por exemplo, que o povo do Sul é isso, é aquilo, como tem falado. Não, gente, é o mundo mesmo. O mundo mesmo tem cada vez mais se deleitado no pecado. Satanás tem feito o que ele bem quer com as pessoas. Mas aqueles que continuam crendo, e aqueles que confiarem, aqui a Bíblia diz, aqueles que permanecerem até o fim, firmes em Deus, serão salvos. Amém? Que Deus te abençoe. Abençoe teu dia. Volta depois ali, examina bem as escrituras, lê, pede para o Senhor direção. E nós nos vemos amanhã, aqui neste devocional.